Eu acredito que o Renato errou ao criticar o CCD. E eu acho que ele errou principalmente por um motivo. Começando mais um vídeo, sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. Tem um link esperto na descrição do vídeo. E no meu pós-jogo de ontem, né, contra o Bahia, eu gravei o vídeo sem ter ouvido as coletivas. Eu gravei logo que acabou o jogo, acabei não indo ao jogo, vi de casa. Então eu gravei rápido e não cheguei a ver essa polêmica aí, né? Então cá estou agora falando especificamente sobre isso. O que eu acho, tá? Só para começar a prosa, eu nem conheço o César Cidade Dias. Eu acho que eu nunca estive com ele ao vivo pessoalmente, assim, sabe? Já tivemos algumas breves trocas online, assim, talvez no Twitter. Ele uma vez comentou aqui no meu canal do YouTube, né? Eu acho que eu fiz alguma menção a ele em algum vídeo, ele comentou agradecendo a menção ou algo do tipo, dizendo que estava sempre acompanhando, né? Não sei se ele acompanha ainda ou acompanhava, mas na ocasião ele disse que estava aqui acompanhando sempre o canal. De uns tempos pra cá eu notei que ele não me segue mais no Twitter, não sei se de repente, porque eu já fiz vídeos também criticando, né? Eu já fiz vídeos concordando com opiniões dele e acrescentando, ou discordando dele e de outras pessoas, é do jogo, né? Creio eu, sem faltar com respeito, né? Mas enfim, notei que ele não me segue mais no Twitter, não sei se ele hoje em dia tá chateado comigo ou, enfim, tem alguma questão comigo aí por algo que eu tenha dito. Ou se simplesmente acha meus tweets um saco e, não tenho tempo para isso e parou de seguir. Mas assim, é só para deixar claro que eu tô longe de ser um amigo dele, nunca vi ao vivo, talvez, que eu me lembre. E até acho que talvez por parte dele possa até haver algum ruído, tá? Dito tudo isso, cara, o Renato errou, né? O Renato errou. E eu sei que no primeiro momento, inclusive, foi o que mais me ocorreu. Eu sei que esse erro do Renato é uma faca de dois gumes, né? Que por um lado, que é o lado que eu vou explorar mais nesse vídeo, o Renato meio que tenta cancelar o César, mas eu também sei que por outro lado, o César colhe frutos desse cancelamento. Até eu não cheguei a ver o vídeo do Meneghetti, mas eu já vi que o Meneghetti publicou um vídeo dizendo que o Renato consagrou o César. Não sei qual é o teor do vídeo do Meneghetti, repito, mas ele tem razão nessa chamada em algum nível, né? Porque todos os canais de YouTube de gremistas e portais, não sei o que, estavam falando de quem? César Cidade Dias. Obviamente, é, é, ele consegue fazer desse limão uma limonada. Ele consegue capitalizar essa crise de alguma forma, né? Os próprios donos da bola da era César, Baldassi e companhia, o JB e tal, etc. Eu já vi alguns deles dizendo em alguns momentos que a treta com o Renato foi um ponto de virada importante do Donos da Bola, né? Que virou o fenômeno que virou, né? Era um programa ok, tinha fase até que estava caído, de repente virou um fenômeno. Acho que a pandemia também contribuiu e tal, mas eles citam, ou algum deles cita, que a treta com o Renato, lembra que ele citou nomes, falou do JB na coletiva, do Cornetinha, não sei o que, os recalcados da bola, teve toda aquela coisa, que aquilo projetou o programa, as pessoas foram atrás, foram ver, a audiência dobrou, sei lá o que, e de certa forma o César pode também colher esses frutos aí dessa treta, porque o Renato deu uma importância para ele. O Renato deu uma importância para ele, botou ele no holofote. Ok, criticando, pegando pesado, e nós vamos chegar nesse ponto do vídeo, mas botou. Só que tem uma diferença aqui, né? Eu acho que o Renato, e aí começa a entrar na minha análise do porquê que eu acho que o Renato errou. Eu acho que o Renato deu um golpe abaixo da linha da cintura. O Renato pesou a mão e o Renato, principalmente, aí eu acho que tá o grande erro dele, partiu pro pessoal. O Renato partiu pro pessoal. Eu acho que assim, ó, não tem problema nenhum citar pessoas para discordar de opiniões das pessoas, de frases que elas disseram, na análises e etc. O Renato não fez isso. O Renato, se a gente for pensar, não disse
uma opinião do César da qual ele discorda. Não mostrou um momento, um episódio envolvendo o César Cidade Dias que comprova o que ele está dizendo, que ele é um recalcado, que ele é isso, que ele é muito fraco, que ele não entende nada, babá. Aí eu acho que é pesado, cara. Aí tu já tá cancelando um ser humano que tem filhos, que vão pra escola, né? E que tem uma vida, e que, tipo, cara, a estátua é o maior ídolo da história do Grêmio, destroçando o cara. O Renato destroçou a pessoa. Ele não destroçou uma ideia, uma opinião do César. Ele só começou a dizer assim, ó. E o César já desmentiu, né? Ou já deu a versão dele, enfim, de todos esses fatos. Porque ele tá tentando se reaproximar da direção desde a época do Romildo para tentar uma boquinha aqui. Porque ele foi um fracasso na história do Ronaldinho, cara. Essa é a única que eu vou botar minha vírgula aqui para defender o César, porque todo mundo sabe que a culpa é do Ronaldinho, né? Ou do Assis, ou de ambos, enfim. Aí tu querer culpar o cara por tentar trazer o Ronaldinho, cara, não, né? Aí é a mesma coisa que o Suárez for para Miami agora em dezembro e nós vamos culpar o Guerra e o Bruno por não terem conseguido segurar o Suárez. Não, cara, né? Tu tentar o Suárez é muito mérito, né? Se vai ficar ou não depende dele, Suárez, assim como dependia do Ronaldinho. E o Ronaldinho teve requintes de crueldade, de trairagem, né? Que é outro assunto. Então ele jogou assim como se o César fosse um inútil e a incompetência do César não trouxe o Ronaldinho. Rebaixou o Pelotas, essa história eu nem sei o que aconteceu, deixou de acontecer, mas enfim, ele começou a minar a imagem do César Cidade Dias, para a conclusão ser, ele é um inútil, que tudo que ele faz dá errado, não entende nada, então não considere o que esse cara fala. O Renato tentou cancelar a pessoa e o comentarista César Cidade Dias. Cara, cancelem esse cara, ele não presta, ele é um inútil, ó, ele é isso, ele fez aquilo, Ronaldinho, Pelotas, não sei o que. Foi isso que o Renato fez. Foi isso que o Renato fez. E um ponto para deixar mais claro que eu tô querendo dizer, eu vi alguém no Twitter, eu acho, aplaudindo o Renato, é isso aí mesmo, tem que detonar esse César e tal. E não tô entrando no mérito se vocês gostam ou não gostam do César Cidade Dias, eu acompanho bem pouco até ultimamente, não só o César, mas eu acompanho pouquíssimas coisas de Grêmio hoje em dia, bem pontuais, assim, vídeos no YouTube, é um que outro, hoje em dia menos do César, já acompanhei mais, o Sala de Redação não tem ouvido, então nem é um mérito sobre, eu sou fã do César, não é sobre isso, cara. Mas um exemplo que eu vou dar agora é, alguém no Twitter falou o seguinte, esse César, não sei o que, bem feito, papapá, vive inventando um monte de mentiras sobre o Grêmio. Esses dias estavam inventando a folha salarial, sempre mentindo sobre a folha salarial do Grêmio. O cara deu a entender que o César fica deturpando informações do Grêmio para prejudicar o Renato, a direção, babá. Né? E ele deu o exemplo da folha salarial, que o César de repente sempre fica puxando para cima para fazer as cobranças, né? Folha de tanto e os caras não conseguiram ganhar do Fortaleza reserva, vamos supor. Cara, eu não sei se o César fala da folha salarial do Grêmio, caso fale, se ele fala a verdade, a mentira, ou se ele tá apenas equivocado, não sei. Mas daí era caso pro Renato dizer. Olha, eu vou falar um cara aqui que, por exemplo, sempre me incomoda, que é o César Cidade Dias. Esses dias ele falou da folha salarial do Grêmio, não sei de onde ele tirou isso. Esse outro dia ele falou tal e tal coisa no treinamento, que eu não escalei o fulano. Mal sabe ele que o fulano tá lesionado, pra tu ver, é um jornalista desinformado. Cara, ele poderia dar um pau no César, lindo, assim, ó, chamar de desinformado, adjetivar à vontade, mas dando exemplos. Aqui a informação dele é horrorosa, porque ele pediu que eu escalasse o fulano e ele não sabia que o fulano estava lesionado. Aqui ele falou da folha salarial e não era essa. O Renato não disse nada, cara. Ele não disse nenhuma opinião do César da qual ele discorda. Ele não bateu em opinião, ele bateu na pessoa. Para mim esse é o grande erro, sabe? Eu fiz um vídeo mesmo no pós-jogo, o Grêmio ganhou e eu fiz algumas críticas, né? Eu achei que o Renato não povoou o meio de campo mais uma vez, que é uma crítica antiga. O Renato poderia, vamos supor, falar na coletiva, na próxima coletiva, e esse Lucas Von aí, cornetinha também? Já defendi muito o Renato, né? Mas daí nessas horas ele também esquece. E volta e meia defendo ainda. E, inclusive, um parênteses aqui, eu sou um cara que sempre falo que o Renato recebe muito mais críticas do que merecia. Ele recebe várias merecidas,
Mas eu acho que tudo com o Renato é maximizado. A própria questão da folga, eu defendi o Renato, né? Todo o G6 do Brasileirão deu 4 dias de folga, o Bragantino deu 5 ainda, né? Eu aposto que só no Grêmio foi uma questão, né? Eu falei isso na época, cara. Eu defendo muito o Renato quando eu acho que é demasiado, e na minha opinião algumas coisas até as folgas, por exemplo, são polêmicas e para mim era demasiado, né? Eu acho que o Renato é um alvo mais, né, mais visível ou predileto de algumas pessoas, eu concordo. E talvez até o César seja um dos caras que bata demais do Renato, não sei. Eu não sei, não é esse o ponto. Agora, então vai lá e rebate o que está sendo dito, né? Voltando, eu fiz um vídeo no pós-jogo dizendo que o Renato, na minha opinião, o Grêmio sofreu muito contra o Bahia por questão do meio de campo, que o Renato não povoa o meio de campo, ele tem que povoar e não sei o quê. Ele poderia dizer na coletiva, olha, esse Lucas Von, cornetinha aí, falou do meio de campo, mas então eu vou ensinar para ele que o futebol funciona assim, Lucas. O meio de campo também funciona com os laterais, porque não sei o que, sei lá, inventar uma coisa da cabeça dele, que muito provavelmente o Renato sabe muito mais do que eu mesmo sobre futebol, e muito provavelmente ele poderia, de fato, me rebater essa opinião, dando alguma opinião dele por cima. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa seria o Renato dizer assim, ó, esse Lucas Von Cornetinha aí, esse cara pra mim é até colorado, é. E esse cara vocês não sabem, quando ele foi do Grêmio Estudantil do Colégio Anchieta, faliu o Grêmio Estudantil porque é um incompetente, onde ele toca vira merda. E não sei o quê. Não, e olha, vou te dizer, esse cara... Aí começar a citar coisas da minha vida pessoal ou da minha carreira, porque na empresa que eu trabalhei, vocês têm que ver, a empresa lá só teve prejuízo. Cara, só um pouquinho, cara. Vai destruir o Lucas Von? Não, cara, destrói a opinião do Lucas Von. O Lucas falou que te incomodou, Renato? Do meio de campo? Então tá, que tá errado? Dá aí teu ponto de vista. Sabe, agora, partir pro pessoal, cara, eu acho que foi demasiado, eu acho que até passa um pouco do ponto de, tipo, consagrar apenas o César. Eu acho que, obviamente, dá um holofote para ele, mas como é um ídolo, uma estátua, batendo, não na opinião do César, mas no pessoal, na figura dele, cara, vai ter muito gremista comprando, o César talvez se incomode na rua, talvez os filhos se incomodem, talvez fique uma pecha duradoura aí para cima do César, né? Mesmo que o Renato esteja errado, que o César nunca tenha passado do ponto com ele, aí eu já não sei, mas mesmo que o Renato esteja errado no âmago da questão, cara, é muito forte, é muito grande o que ele disse ali naquele canhão que é a coletiva pós-jogo. Então, eu acho que o Renato passou do ponto. Ele tem todo o direito de responder, de criticar, de bater em jornalista. Muitas vezes que ele faz isso, inclusive eu concordo com ele, eu já concordei aqui nos meus vídeos, né? Mas ontem, especificamente, eu acho que ele bateu abaixo da linha da cintura e eu não achei muito legal. O que vocês acharam? Comentem aí. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.